tá aí ouvindo a gente. A gente está iniciando aqui mais um Papo com o Empreendedor. Hoje um querido Hermano Albuquerque. Esse figura aí, a gente se conheceu faz mais ou menos uns 2 anos. Empreendedor de Brasília. Não conhecia a história dele, né? Na ocasião ele me contou. E hoje vocês vão ter a oportunidade também de saber um pouco mais. Hermano, obrigado. Obrigado pela presença, de verdade, assim. Esses têm sido bate-papos muito massa. E vai ser um prazer trocar contigo hoje aqui, junto com a galera. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Henrique. Quero agradecer aí a você, a todo o time do Cotidiano aí pelo convite. É muito bacana a gente poder compartilhar essa nossa história com as pessoas que agora estão empreendendo, né? É isso, legal. Massa demais, velho. Cara, a gente teve aqui alguns painéis, a gente teve algumas histórias de exit. Então, a gente teve ali na última semana a Luciana Calete, que fez uma venda e está terminando agora o earnout dela. Trouxe um pouco dessa experiência. E aí hoje a gente também vai contar um pouco dessa sua história. Eu queria te pedir para começar se apresentando, irmão. Fala um pouco da tua jornada como empreendedor. Apresenta também qual que é o business que você está tocando hoje. E a gente vai dar um deep depois no case TV Filme, que é o assunto do nosso dia aqui. Legal, legal. Obrigado. Bom, vamos lá, pessoal. Aí o Henrique já me apresentou, eu sou o Hermano Albuquerque. Eu sou engenheiro de profissão e de paixão, sempre gostei de engenharia, de tecnologia. E sou um cara de casa aqui, formado na UNB. Eu me formei aqui em Brasília, na UNB, em engenharia elétrica. E depois que eu me formei, eu trabalhei alguns anos na indústria aqui em Brasília. Trabalhei numa empresa que há muito tempo tinha ali no setor de indústria, chamado Prólogo. Depois trabalhei na Nova Data como engenheiro de desenvolvimento, fazia a parte de desenvolvimento de circuitos eletrônicos, né, a parte de circuitos digitais. E aí, em algum momento, eu resolvi sair fora para fazer mestrado. Eu sempre gostei bastante da área acadêmica também. E fui para a Europa, né? Fiquei um tempo na Europa. Eu fiz mestrado em software e inteligência artificial na Inglaterra. E aí, Isso foi que ano? Isso foi em 1988. Eu formei em 86, trabalhei até 88. Em 88, eu já estava na Inglaterra fazendo mestrado. E aí, depois que eu terminei o mestrado, eu comecei a trabalhar para uma empresa lá chamada Schlumberger, que é uma empresa muito conhecida mundialmente na área de petróleo. Eu trabalhava na área de automação, com projetos de automação, de engenharia e software. E aí eu recebi um convite para voltar para o Brasil. Na verdade, meu irmão que fez o convite, junto com meu pai, ele falou: cara, a gente está querendo montar uma empresa aqui no Brasil. O que é que você acha de voltar para o Brasil e ajudar a gente nessa empresa? E eu sempre fui um cara apaixonado pelo Brasil, né? Sempre acho que o Brasil é um país de muitas oportunidades e resolvi assumir esse desafio. Então, eu larguei, terminei o mestrado lá na Inglaterra, larguei as oportunidades lá que eu tinha e vim para o Brasil. E junto com meu irmão, a gente fundou uma empresa aqui em Brasília de telecomunicações, né? Na verdade, foi uma das primeiras empresas de TV por assinatura no Brasil. TV, o pessoal chama de TV a cabo, né? Mas eu vou te dizer que na época a gente fez um negócio inovador, a gente usou tecnologia sem fio, tecnologia wireless, e a gente montou essa empresa de telecomunicações no Brasil. Foi uma das primeiras empresas na época de TV por assinatura. O Brasil não tinha costume de pagar para assistir televisão. O brasileiro naquela época, 1990, 91, estava acostumado em assistir só TV aberta, gratuita. E a gente chegou com o propósito, cara, vamos criar uma TV a cabo, sem cabo no Brasil, uma TV por assinatura, o cara pagar para assistir televisão. E aí, é claro, seriam canais de televisão sem anúncio, né? E aí a gente resolveu assumir esse desafio. A gente criou a empresa na época chamava-se TV Filme, porque na verdade o nosso objetivo era oferecer um canal 24 horas de filmes, né? Depois, naquela época, nem existia HBO no Brasil, HBO e tal, os canais de filmes. E a gente montou esse canal de filme aqui em Brasília. A primeira operação nossa foi em Brasília. O nosso escritório era ali no edifício Baracate, no setor comercial sul. E a gente começou do zero, fazendo projeto técnico, comprando equipamento, montando transmissor, comprando filmes. E a gente transmitia, a gente pegou uma licença para transmissão de sinais de rádio em Brasília. E a gente começou a transmitir esses sinais de rádio e vender essa operação, esses serviços de TV por assinatura em Brasília. Depois eu conto aí um pouco o detalhe para vocês.
Mas, em resumo, essa foi uma história de sucesso, mas sucesso tem altos e baixos, né? Tivemos vitórias e tivemos grandes desafios. E aí essa empresa, para fazer um resumo geral, essa empresa aí perdurou por muitos anos e na década de 2000, por volta de 2007, essa empresa começou uma negociação com a Sky. Se vocês lembram, no Brasil a gente tinha DirecTV e Sky, que eram as operadoras de TV por assinatura via satélite. E aí a gente vendeu essa operação para a Sky. A Sky comprou essa operação, essa empresa em 2007. Nessa época nós já estávamos com operações em mais de 12 cidades no Brasil, né? Já um faturamento bastante relevante. E aí a empresa foi vendida. E aí eu completei esse ciclo na TV Filme, nessa empresa. Essa empresa chegou a fazer um IPO na Nasdaq. Depois eu conto os detalhes aí, Henrique, você deve entrar nesse ponto. A gente fez um IPO na Nasdaq, fomos uma das primeiras empresas a fazer no Brasil um IPO na Nasdaq. E, enfim, hoje eu tenho uma empresa de consultoria aqui em Brasília, que chama-se Opta 3, uma empresa de consultoria na área de tecnologia e negócios. Isso é o que eu faço hoje, né? Então, a gente já desenvolveu vários projetos de tecnologia aqui no Brasil e a gente olha muito para esse mercado novo de startup. O que eu posso dizer como resumo, Henrique, é que eu sou um cara fã das startups, fã dos empreendedores brasileiros. Eu acho que o empreendedor brasileiro é um cara super criativo, super trabalhador, super empreendedor. E sempre o que faltou no Brasil foi isso que a Cotidiano faz. Não estou falando isso porque a Cotidiano está aqui, não. Porque eu vivi a história de tentar buscar capital lá fora, de levantar capital com os investidores internacionais. E vi na época como era difícil conseguir financiamento, conseguir crédito no Brasil para venture capital ou private equity, né? Então, quando eu passei por essa história, eu vi a importância de trazer essa história para o Brasil. Então, ao longo dos últimos anos, eu tenho sido um grande fã das aceleradoras, tentando ajudar as startups a encontrar os investidores, os investimentos, tentando ajudar as startups com essa nossa experiência para que elas trilhem o mesmo caminho de crescimento e possam ter os mesmos benefícios que a gente teve na época, né? Que é o benefício de ter grandes parceiros investidores, não somente investidores de capital, mas investidores estratégicos que possam aportar know-how e conhecimento e suporte de gestão e fazer a empresa escalar, que é o grande desafio de todo empreendedor, né? Então, a gente tá aí nesse caminho, ajudando aí todo mundo e ajudando a Cotidiano também a fazer esse novo momento do Brasil, que é um momento de crescimento das startups. Doido. É isso, obrigado aí pela apresentação, velho. Compartilha aí sobre a admiração. A gente, de verdade, assim, tem muita garra, né? A gente percebe essa garra no empreendedor brasileiro, essa vontade de fazer, uma parada muito interna mesmo, e com uma dificuldade básica, de uma educação básica, né? Uma educação empreendedora básica, uma educação financeira básica, que a gente não teve, né, durante nossas formações, na maioria das vezes, na maioria dos casos. Maneiríssimo, velho. Muito bom. Legal. Então vamos dar um dip aí na história da TV Filme. Essa história aí que foi de 1990 até 2007, é isso? Isso mesmo. Longo caminho. Você tocou essa empresa junto com o teu irmão e com o teu pai? Na verdade, a ideia foi do meu pai junto com o meu irmão, que estavam aqui no Brasil. Eu estava fora do Brasil. E eles me chamaram para vir para cá. Meu pai teve a ideia e foi um grande apoiador no início, principalmente um apoiador não só de moral, de nos dar força para tocar o negócio, mas principalmente com algum capital no início, porque a gente não tinha capital nenhum, cara. A gente começou assim com uma empresa muito pequenininha, era uma salinha miudinha. Eu costumo dizer, sem vergonha, que a gente vendia o almoço para conseguir comprar o jantar, para conseguir botar o serviço nos nossos clientes. E o começo foi muito difícil nos primeiros anos, né? Tanto financeiramente como operacionalmente. E o nosso pai, na época, deu uma grande ajuda para a gente, não só moral, como financeira também. Mas quem tocava o dia a dia era eu e o meu irmão, Carlos André, que é uma história fantástica de ter trilhado essa história com ele, porque muitas pessoas perguntam, né, cara, como é que você conseguiu montar uma empresa com o irmão? 20 anos trabalhando com o irmão, tanta gente não consegue, né? Como é que é essa história de trabalhar com o irmão aí? Mas foi uma história de sucesso muito bacana. Que legal, cara. É muito bom. Quando a gente entende que tem outras relações envolvidas, de fato existe um risco, né? Um risco de uma relação prejudicar a outra aí.
Mas quando essa sinergia, quando o processo ele é sinérgico e funciona bem, também tem essa máquina que traciona mais rápido. Então, a gente tem falado sobre esse conflito das relações, que por um lado ele se mostra como um conflito, mas por outro ele se mostra como uma potência, uma força, porque essas pessoas elas já estão alinhadas, né, num contexto, então elas já conseguem ter uma velocidade maior aí dentro desse movimento. Hoje eu vou ter alguns barulhos aqui, mas vamos nessa. Legal, cara. Me conta um pouco aí dos 6 primeiros anos aí da TV Filme. Quais foram as marcas? TV Filme, mais TV, Link Express, teve mais alguma marca envolvida nesse? Então, legal. A empresa começou, de fato, com o nome TV Filme, até porque, como eu te falei, a história nossa era vender um canal de filmes, foi o primeiro produto que a gente ofereceu, né? Depois de alguns anos, eu vou contar um pouquinho dessa história, a gente acabou fechando um contrato, uma parceria com o Grupo Abril, de São Paulo. E aí, nesse momento, a gente fez um co-branding com a Abril, a gente mudou o nome e depois a gente mudou o nome novamente. Então, deixa eu contar um pouco ao longo desses 6 anos e acho que dá para entender essa mudança, né? Primeiro, quando a gente começou, pessoal, realmente foi um início difícil. Eu vou dizer para vocês que a gente não tinha nem a visão que eu acho que hoje a galera tem de startup, de visão de longo prazo. Cara, a gente entrou dizendo assim, a gente quer fazer, a gente acredita no negócio, mas a gente nem tinha a visão do quão era complexo esse negócio de telecomunicações e quão era um negócio de capital intensivo. A gente precisava de muito capital que a gente nem tinha. Talvez, se a gente soubesse no início que a gente ia precisar de tanto investimento, talvez a gente nem tivesse começado, porque a gente falou, olha, é muito capital que a gente não tem. Mas acho que a grande felicidade é que a gente nem conhecia os desafios e, sem conhecer os desafios, a gente acreditou que a gente ia para frente. Mas quando a gente começou a operar, o que a gente fazia? A gente comprava filmes, né? Alugava filmes mesmo nas produtoras de filmes e tinha uns grandes videocassetes que a gente ia colocando, tinha um transmissor que a gente transmitia esses filmes 24 horas por dia. E eu lembro que junto com o Carlos, que era meu irmão, o canal era 24 horas transmitindo filme, né? Eu acho que nos primeiros meses a gente parou de 2 horas da manhã às 5 da manhã, era o momento que a gente não transmitia. Então, eu ficava até as 2 da manhã trocando fita lá, junto com os equipamentos e com os operadores. Meu irmão vinha às 5 da manhã para abrir. No dia seguinte, ele ficava até às 2 da manhã, eu vinha às 5 no outro dia. Então, foi mais de um ano assim, de operação muito intensa. E aí a gente começou a vender, alguns clientes começaram a se interessar. Pô, eu queria um canal de filmes. Para quem conheceu a história naquela época, você tinha que ir numa locadora alugar videocassete para ver filme e tal. Não existia Netflix, não existia TV por assinatura, né? Você tinha que alugar filme para ver. E aí, a facilidade da gente entregar o filme online para o cara, quer dizer, ele botava um transmissorzinho, um receptor na casa dele, ficava vendo o filme 24 horas por dia, era fantástico. Quando a gente começou a crescer, a gente começou a ter muita demanda e aí a gente não tinha dinheiro para comprar equipamento. Porque o que a gente fazia? A gente tinha uma torre de transmissão lá no edifício Baracate, né, transmitindo os sinais do canal. E aí a gente tinha que ir no cliente montar uma antena receptora. Era uma antena que a gente colocava em cima do telhado do cliente. Ele recebia esse sinal e a gente ligava através de um aparelhozinho, a gente ligava na TV do cliente. E aí, através do canal lá, ele assistia esses filmes. Então, o processo de instalação era um processo trabalhoso. Tinha que ir no cliente, fechar o contrato e tinha que subir em cima do telhado do cliente, instalar o equipamento e tal. Mas o que aconteceu é que a gente começou a ter muita demanda. No final de 1 ano e meio, a gente não tinha dinheiro para comprar equipamento suficiente, então a gente tinha fila de espera, a gente tinha cliente que estava esperando 3 meses para instalar, porque a gente tinha que importar o equipamento, esse equipamento receptor era tudo importado, e a gente tinha que importar o equipamento, receber, tirar da alfândega, instalar no cliente. Então, chegou uma época que a gente tinha assim, 3 meses de fila de espera, de backlog de cliente. Então, a gente falou, cara, a gente precisa buscar um sócio, investidor, um sócio que possa ajudar a gente com capital para a gente crescer mais rápido. E aí foi quando a gente começou a buscar um investidor. E eu e meu irmão, a gente sempre foi muito sistemático, muito planejador. Então, a gente fez uma previsão de crescimento, a gente fez uns relatórios financeiros, a gente falou, cara, vamos correr atrás de investidor. E a gente correu atrás de investidor, assim, batalhando mesmo. A gente foi
bateu em várias portas em São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Brasil. A gente olhava para as grandes empresas e tentava marcar agenda, ia lá e batia na porta, né? Ia lá e nos investidores falava, a gente tem uma empresa assim, em Brasília, a gente está precisando de capital, você não quer ser sócio nosso e tal. Não existia naquela época no Brasil essa visão de venture capital, de fundos de investimento. Não tinha aceleradora no Brasil. Então, a gente tinha que correr atrás de sócios, de investidores, empresários que pudessem investir no negócio. E aí o que aconteceu, cara, é que a gente quase chegou a fechar. A Rede Globo, na época, no Rio de Janeiro, estava montando uma empresa chamada Globosat, que depois veio a se transformar na grande distribuidora da NET, hoje a NET TV a cabo, que é a maior empresa do Brasil, mas naquela época a primeira empresa que a Globo criou foi a Globosat. E a gente conseguiu conhecer o presidente da Globosat, que era o Joe Wallach, um cara muito famoso na época, é um dos braços direitos do Roberto Marinho. E o Roberto Marinho estava querendo montar TV a cabo no Rio de Janeiro, estava querendo montar a NET. E aí ele recebeu a gente foi lá, e começamos a negociar, a conversar, e ele ficou interessado, falou, não, a gente quer ser sócio de vocês da TV Filme em Brasília e tal. Começamos aí um trabalho de negociação. Foram 6 meses de conversa com a Rede Globo, contrato para lá, contrato para cá, advogado para lá, advogado para cá. Finalmente a gente chegou num acordo em que a Globo ia comprar uma participação minoritária na nossa empresa. Chegamos a preparar documentação, contrato de associação e tudo. E a pura verdade é que a gente viajou para o Rio de Janeiro, eu com o meu irmão, até na época nosso pai foi conosco, e a gente sentou na mesa com a Globo para assinar o documento, cara, com champanhe na mesa para a gente comemorar, e não assinamos, né? No final, na hora da negociação, na hora da assinatura, teve alguns detalhes que surgiram lá na hora, algumas solicitações, algumas exigências que a Globo fez, e que a gente não estava esperando, foi um pouco surpresa nossa, né? E aí a gente falou, não, cara, isso não era o que a gente estava esperando, não era o que a gente estava pensando, não era o que a gente vinha conversando. E, afinal, a gente não fechou. A gente levantou, agradeceu e voltou para Brasília. Então, a gente ficou bastante frustrado naquela época, porque a gente precisava do capital para crescer. Mas, uns 6 meses depois, a gente ficou praticamente um ano e meio tentando buscar. Só um pouquinho, irmão. Não sei se você pode falar, se não puder, tudo bem, tá? Mas se você puder comentar quais foram os contratos, os termos do contrato que impediram a assinatura. Por que eu estou perguntando isso? Porque é muito comum, ainda é muito comum, a gente ter investidores mal treinados, e esses investidores podem ser pessoas físicas, como anjo investidor, ou até mesmo corporações, né, empresas que estão olhando o mercado e estão investindo ou comprando startups e tal, e que, como não são treinados, eles vêm trazendo cláusulas que não realmente são fora do padrão do mercado e que não são boas para os empreendedores, né? Então, se você puder comentar sobre quais foram as cláusulas que derrubaram o contrato, beleza. Se não puder também, podemos seguir. Não, super tranquilo. Na verdade, é muito simples. As cláusulas, que são cláusulas padrões de negociações desse tipo, estavam lá e a gente entendia que eles deviam estar lá, como, por exemplo, o direito de preferência dos acionistas sócios atuais, né? Direito de tag-along, direito de drag-along, estava tudo lá certinho, né? O que pegou, de fato, inclusive os direitos de investimento adicional, os direitos de antidiluição dos sócios estavam lá também, estava bem tranquilo. O que aconteceu, assim, de uma forma muito franca, é que o acordo que a gente tinha com a Globo era um acordo em que eles iriam comprar uma minoria de participação, né? Eles iriam ficar com 30% da empresa, a gente iria ficar com 70%. E aí, na hora de sentar na mesa da negociação, a Globo colocou uma cláusula de compra de controle, né? E que a gente não tinha negociado antes. A gente falou, não, cara, isso aqui não foi o que a gente negociou e tal, a gente até pode pensar isso lá na frente e tal. A gente não tinha necessariamente uma restrição, mas a gente já achou que foi um pouco surpresa nossa, né? E eles, na hora, quiseram colocar uma condição de que eles tinham que comprar o controle ali na hora para a gente fechar. E a compra do controle, nesse caso, seria 51% das cotas ou não? Com 30% eles teriam controle na empresa? Não, comprar 51% das cotas. 51%. Eles incluíram uma cláusula em que eles tinham o direito de comprar os adicionais 21% das cotas por um preço.
a qualquer momento nos próximos 6 meses, alguma coisa assim. Entendi. Né? Então, beleza, e assim, na minha hipótese ia por esse caminho mesmo, e é muito comum isso, porque a mente do empresário tradicional, quando ele começa a ver as coisas acontecerem, que ele percebe? Ou ele percebe uma ameaça, né? Tipo, tô sendo ameaçado, eu compro o controle, eu tomo a decisão, e aí vai ser bom para mim sempre, e o que ganhar ali tá ganhando também. Ou ele... Ixi, hoje tá muito barulho. Ou ele vai fazer com a mentalidade de comprar mais barato e entendendo que aqui vai ser uma plataforma que eu vou rampar, eu vou ser o maior responsável pelo crescimento dessa empresa, então mereço ter mais participação. Então, coerente com os termos, né, com o comportamento do mercado. E legal, cara. Que bom. Cara, Bom, deixa eu fazer um comentário aqui, Henrique, que é muito claro. importante, tá? Aqui para todo mundo. Eu costumo dizer, até para não ser mal entendido aqui nessa conversa, né? Eu acho que existe uma cultura muito grande no Brasil, né? Os empresários quererem ser quase que eternamente donos da empresa. E principalmente uma cultura de que eu tenho que ser dono e tenho que ser controle. E tenho que ter controle da empresa. Né? E eu quero ser muito cuidadoso aqui, porque eu acho que isso não é o caso. Eu acho que os empresários brasileiros eles precisam perder o medo de perder controle. Controle não é necessariamente a melhor coisa do mundo, você não necessariamente tem que ter o controle. Se você tiver o parceiro certo, o investidor certo, o controle não é fundamental para você. Tá? Então, o empresário brasileiro ele precisa perder aquele conceito de empresa familiar. Não, a empresa é minha, tem que ser minha, eu tenho que ter o controle. Eu sou contra isso. O que eu acho que na época pegou para a gente foi muito mais estilo. Né? Se a gente desde o início tivesse negociado, não, cara, vamos vender o controle, eu acho que a gente até teria feito uma boa. É muito mais porque para a gente na época foi uma surpresa, né, a solicitação de ter que vender o controle quando isso não estava na mesa ainda. Né? Tanto é que eu vou contar um pouquinho a história lá na frente, que a gente vendeu o controle mais na frente, mas eu costumo dizer assim, isso é muito importante, o empresário brasileiro não precisa ter medo de perder o controle e não deve ter medo. Né? Ter sócio é um negócio que quando você encontra o sócio certo, o investidor certo, o parceiro certo, perder o controle não é perder a participação da empresa. O controle não é fundamental. Né? Eu costumo dizer que você cria uma empresa, cara, como se fosse um filho. Né? Você cria, educa ele, nutre ele, faz ele crescer, mas um dia ele tem que ser do mundo, cara, ele tem que crescer. Você tem que soltar essa coisa. E a pior coisa do mundo é você criar uma empresa que fica na barra da sua saia, na barra da saia do CEO, que eu digo, né? E você fica a vida inteira dizendo assim, não, cara, essa empresa é minha, eu vou sentar nesse trono a vida inteira. Isso é a pior coisa para a empresa. Então, você tem que criar uma empresa que ela, algum dia, tem que andar sozinha sem você. Né? Isso significa que, desde o início, você tem que, como gestor, como líder, como CEO, já pensar na sua sucessão. Cara, como é que eu faço para preparar um time fantástico que vai estar aqui e não vai depender de mim? Né? Então, eu não quero de forma nenhuma dizer que o controle é fundamental. Era muito mais um estilo da época, na solicitação, que não foi para frente, mas eu sou super a favor. Tanto é que na próxima negociação, depois a gente perdeu o controle, vou contar essa história. Show, obrigado, cara, pelo parênteses. Vamos lá. Então, assim, aí a gente continuou na nossa batalha, e aí, alguns meses depois, a gente conheceu um cara fantástico, que foi o Roberto Tivita. O Roberto Tivita era presidente do Grupo Abril na época. Todo mundo sabe quem é o Grupo Abril, publica a revista Veja, um dos maiores grupos de mídia da América Latina. O Roberto Tivita já faleceu alguns anos atrás, mas na época nós o conhecemos, né? E aí a gente criou uma empatia muito grande. E na época o Roberto Tivita, em São Paulo, estava lançando a MTV, canal de música, o primeiro canal de música do Brasil, trazendo a MTV para o Brasil e lançando a TVA, né? Que era uma TV por assinatura em São Paulo. E aí, como eu te falei, a gente teve uma empatia muito grande, ele achou interessante, falou, cara, eu quero ser sócio de vocês, eu topo. Né? E o Roberto Tivita sempre foi extremamente correto, cortês, desde o início. Falou, não, eu topo comprar 30% da participação de vocês. E aí a gente fechou um acordo na época, isso foi em 1993. O Roberto Tivita concordou em investir 3 milhões na nossa empresa, 3 milhões de dólares na época. Na verdade, o acordo inicial não era investir tudo em capital, a gente fez um acordo de 3 milhões, em que parte
o acordo era capital, na verdade, se eu não me engano, metade era capital mesmo, dinheiro, working capital para a gente poder crescer e financiar as operações, e a metade era contribuição em canais de programação, divulgação, marketing. O Abril tinha uma super estrutura de mídia no Brasil, né? Então toda a parte de marketing, divulgação para crescimento. Então esse foi o primeiro acordo que a gente fez. E aí quando a gente fez o acordo com o Grupo Abril, eu lembro que ocorreu um fato muito interessante, cara. E isso demonstra, Henrique, a importância de você, quando você confia num sócio, cara, de você se sentir completamente à vontade. Porque quando a gente fechou o acordo com o Grupo Abril, a gente, obviamente, o primeiro investimento nosso, 3 milhões de dólares, né, já ia entrar 1,5 milhão, assim, cash. A gente falou, cara, a gente teve a humildade, eu e meu irmão, de dizer assim, cara, nós não somos especialistas financeiros, né? Que tal se a gente buscar um CFO para a empresa? Que tal se a gente buscar um diretor financeiro para a gente, né? E a gente falou, vamos. E onde é que a gente vai buscar um diretor financeiro, né? E a primeira coisa que a gente fez foi pedir o nosso sócio, pedir para Abril, cara, indica um diretor financeiro para a gente, né? Então, esse ponto é muito importante, porque quando as pessoas fazem... Eu tenho muitas essas perguntas, né? As pessoas me perguntam assim, mano, pô, mas você vai ter um sócio, o cara já vai querer te impor um diretor financeiro? Eu falo, cara, se esse cara tiver um excelente diretor financeiro, eu vou adorar esse cara me indicar um diretor. Economizou um trabalhão, né, de recrutar o cara. Mais que é um cara de confiança, com experiência, né? Total. E, na verdade, foi a primeira coisa que a gente falou. A gente quer a sua ajuda para aumentar o nosso time de gestão. E aí a Abril indicou um cara de São Paulo, né, para ser o nosso diretor financeiro na época. Eu vou contar uma história interessante. Esse diretor financeiro é um cara que saiu de São Paulo para vir para Brasília, chama-se Geraldo Melo, e ele hoje é o superintendente do Brasília Shopping aqui em Brasília, né? Amigão nosso, ficou muitos anos conosco, foi diretor financeiro nosso, Que massa. E durante muitos anos, acabou ficando em Brasília, trouxe a família para cá. É um dos caras aí que trabalham hoje no Brasília Shopping. Então, quem quiser conhecer a história do Geraldo, um cara bacana. Muita gente aqui em Brasília que participou dessa história, né? Está até no documento que eu te enviei. E o Geraldo ficou muitos anos conosco. Hoje ele, inclusive, está lá no Brasília Shopping. Mas ele foi o nosso primeiro diretor financeiro. E aí a gente começou a crescer, né, bastante. Com esse capital a gente começou a expandir. E aí aconteceu um negócio muito interessante. Como eu tinha morado na Europa, eu morei uma época nos Estados Unidos também, nessa época de buscar capital, cara, eu comecei a ligar para os amigos dos Estados Unidos e Europa, ver quem conhecia algum empresário para investir na nossa empresa, né, antes de fechar com a Abril. E aí a gente recebeu uma ligação, uns 4 meses depois que a gente fechou o acordo com a Abril, uma ligação de um fundo de private equity de Nova York, chamado Warburg Pincus. O Warburg é um dos maiores fundos de private equity americano. E para a gente foi uma surpresa, né? Porque eles ligaram e disseram assim, cara, a gente está interessado em conversar com vocês, a gente soube que vocês estão buscando capital, eu sei que vocês têm um potencial de crescimento legal, a gente quer ouvir a história de vocês, a gente está interessado. E eu lembro que a nossa primeira resposta foi a seguinte, foi, cara, a gente super agradece, mas a gente não precisa mais não. A gente acabou de fechar aqui com a Abril, e a Abril é um super parceiro nosso, então a gente já está bem capitalizado e a gente não precisa. Pensou, já estou com 1,5 milhão no bolso, não precisa gastar nesse dinheiro. A gente achava que era dinheiro assim que ia ser super suficiente. A gente não tinha a menor noção que não era suficiente. Dá para o resto da vida. Então, assim, a gente meio que disse para a Warburg, não, a gente não quer, né? E a Warburg virou para a gente e falou assim, não, cara, nós vamos fazer o seguinte, é exatamente porque vocês fecharam com a Abril, porque vocês agora estão com um super time de gestão, e vocês têm um sócio estratégico super importante, e a gente tem outras coisas que a gente quer olhar na América do Sul, a gente quer ir aí fazer uma visita a vocês. A gente falou, olha, tá bom. E aí a Warburg Pincus mandou 2 executivos aqui para o Brasil, que até hoje são amigos nossos, um cara chamado Gary Nussbaum e um outro cara chamado Douglas Karp. Eles vieram para o Brasil e aí a gente começou a conversar, cara. Ele falou, não, deixa a gente ser sócio, a gente quer investir no Brasil e tal. A gente começou a conversar. E aí, 6 meses depois, a gente fechou um segundo round de investimento, cara. Ou seja, em 1 ano, praticamente, a gente fechou 2 rounds de investimento, com a Abril e com a Warburg Pincus. O investimento com a Warburg Pincus foi um investimento de $10 milhões, no segundo round.
a Warburg comprou um adicional de 30% da empresa. Foi nesse momento que a gente perdeu o controle. Perdeu em termos, cara, porque eu costumo dizer, a gente ganhou muito mais, né? A gente ganhou super parceiros, a gente ganhou um super apoio, a gente ganhou uma orientação inestimável, a gente já tinha a orientação suporte da Abril, que foi um parceiro fantástico para nós, e agora um suporte internacional, como a Warburg Pincus, foi maravilhoso. E aí, nesse momento... Você multiplicou por mais de 3 vezes o valor da empresa em 6 meses. Exatamente, cara, exatamente. E a Warburg botou 10 milhões, e aí o que aconteceu é que, como condição desse investimento, a Abril já estava querendo montar 2 operações, uma em Goiânia, aqui do lado de Brasília, e outra em Belém do Pará. E aí a gente falou assim, cara, a gente quer comprar essa licença de vocês. Você precisava de uma licença do governo para operar esse negócio, porque tinha um transmissor, sinal de rádio, era uma televisão, né? E aí a gente acabou fechando um acordo de comprar essas licenças da Abril. A gente comprou essas 2 licenças da Abril e, inclusive, o compromisso que a gente tinha com a Warburg Pincus é, cara, a gente vai investir, mas vocês têm que botar 2 operações no ar em 6 meses. E foi 6 meses virando noite, cara. A gente foi uma loucura. Em 6 meses a gente montou uma operação em Goiânia e outra operação em Belém do Pará. Contratamos 100 pessoas em cada operação, aproximadamente umas 80 pessoas em cada operação. E em 7, 8 meses a gente estava vendendo já em Goiânia e em Belém. E aí a gente começou a crescer muito rapidamente, porque a gente tinha todo o apoio de mídia e marketing da Abril, a gente tinha um apoio fantástico de capital, a gente não tinha a dificuldade para comprar os equipamentos, estocar, vender, fazer marketing, distribuição e tal, e a gente começou a crescer muito rapidamente. De 97 para frente, eu lembro que de 97 a 98, eu te diria que o pico nosso, a gente vendia 5 mil clientes por mês, né? E era cliente que, imagina que a gente tinha que ir na casa do cliente, subir no telhado do cliente, instalar. Então, aqui em Brasília, por exemplo, nós tínhamos, no nosso pico, a gente chegou a ter 450 funcionários em Brasília. Com as terceirizadas, a gente chegou a quase 700 funcionários. Nós tínhamos uma frota de 65 veículos, 70 veículos, né, para fazer todas essas instalações, porque o veículo tinha que ir a campo para instalar. Era uma logística muito grande. A gente tinha um galpão com estoque de material, era uma logística muito grande para instalar, e aí a gente chegou a instalar 5 mil clientes por mês, né? E foi uma história muito bacana. A gente começou a crescer muito rapidamente, vender muito, instalar muito, né? Era uma época em que as pessoas começaram a entender que TV por assinatura era um negócio bacana, e aí a gente não tinha mais, nesse momento a gente já expandiu, né? A gente tinha um canal de filmes, mas aí o que a gente fez? A gente foi e começou a negociar os canais que já existiam nos Estados Unidos. Aí começou a surgir o quê? ESPN, canal de esportes. Aí a gente foi negociar com a ESPN para transmitir a ESPN no Brasil. Fomos provavelmente a primeira empresa que transmitiu a ESPN no Brasil. HBO, que é a HBO, que hoje você tem na NET, tem na Sky. Nós somos um dos primeiros a negociar com a HBO. Sony, Canal I, enfim, todos esses canais, CNN, né? Todos esses canais que hoje são famosos na TV a cabo, a gente foi com cada um desses programadores para negociar e dizer, cara, a gente quer transmitir vocês no Brasil. Então, o processo funcionava assim, a gente comprava esse direito de programação de retransmissão e revendia para os nossos clientes aqui em Brasília. O nosso cliente, cada cliente nas nossas operações pagava uma taxa de adesão, uma taxa inicial de inscrição, a gente ia lá, instalava e ele passava a pagar uma mensalidade. Então, era um modelo de receita recorrente, tá? E aí a gente começou a crescer muito rapidamente. O que aconteceu, Henrique, é que em 1995, o governo brasileiro resolveu privatizar as telecomunicações no Brasil. Na época, tudo ainda era meio estatizado. O governo brasileiro falou assim, não, cara, nós vamos privatizar e vamos chamar os investidores internacionais para investir no Brasil, né? E aí a gente falou, cara, a gente tem que participar desse mercado, tem que participar, vamos buscar mais capital. E aí, numa conversa junto com a Warburg Pincus e com a Abril, a gente falou assim, que tal a gente abrir o capital na Bolsa de Valores? E quando a gente pensou isso, cara, a gente falou assim, vamos lá na Bovespa, né? B3 hoje, Bovespa.
Cara, a Bovespa olhou para a gente e falou assim, cara, vocês são muito pequenininhos, uma empresa de Brasília, né? A gente faturava muito pouco, acho que vocês não têm tamanho ainda para abrir capital, tá? Só as grandes empresas estavam na Bovespa, né? E aí a Warburg foi quem deu a ideia, falou, não, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um IPO na Nasdaq, vamos abrir o capital na Nasdaq e vamos buscar capital lá. E eu não vou mentir para você não, Henrique, a gente não tinha a menor ideia do que era isso, cara, que bicho era esse tal de Nasdaq, né? Que animal era esse? Cara, Nasdaq lá nos Estados Unidos, bolsa eletrônica, vamos lá. A gente era muito animado, a gente era muito motivado e a gente era muito organizado, né? A gente tinha um plano financeiro de crescimento. E aí foi quando a gente deu um passo muito ousado. O que a gente fez? A gente já estava com 3 operações no Brasil, a gente montou um business plan de crescimento para 27 operações, 27 cidades. O governo brasileiro tinha anunciado que ia abrir licitação para vários investidores no Brasil. A gente falou, a gente quer operar em 27 cidades. A gente fez todo um planejamento financeiro e um business plan para expandir para 27 cidades, investimento aproximado de 20 milhões de dólares, né? E a gente falou, vamos lá. Aí a gente criou uma empresa nos Estados Unidos, em Delaware, fundou uma empresa lá, com todos os mesmos sócios que a gente tinha aqui no Brasil. E aí o que a gente fez? A gente vendeu a empresa brasileira para essa empresa americana. Ou seja, a gente transferiu os ativos para a empresa americana. Então, nós nos tornamos, nesse momento, uma empresa americana com operações no Brasil, mas sede nos Estados Unidos. E aí, nesse momento, a gente fez o registro na SEC americana, que é a Comissão de Valores lá no dos Estados Unidos, da Bolsa Eletrônica, né? Desculpa, da SEC. Fizemos o registro para fazer o IPO na Nasdaq. E aí a gente começou esse processo de, cara, como é que a gente faz um IPO, como é que a gente lança ações. E nesse momento foi fundamental a participação da Warburg Pincus, porque a Warburg era um fundo de investimentos que tinha uma experiência imensa com IPOs, né? Eles tinham várias empresas que tinham feito IPO. E aí eu lembro que a gente ficou aí uns 3 meses nos Estados Unidos preparando prospecto, preparando documentação, virando noite, fazendo registro nos diferentes órgãos. Aí a gente tinha uma assessoria muito top. A gente aqui no Brasil era assessorado pelo Pinheiro Neto Advogados, em São Paulo, e nos Estados Unidos a gente tinha um escritório de advocacia que era Kelly Dry Warren, né? Até tem muitos amigos ainda lá nos escritórios. E aí a gente preparou o que a gente chama de prospecto. Para quem não sabe o que é um prospecto, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu pego que na época tem um registro eletrônico dele, obviamente, né? Vocês vão conhecer, é fácil encontrar na internet o registro do IPO da TV Filme, né? Mas o prospecto é esse book aqui, ó, né? É um book que a gente tem muito longo que você distribui para os investidores lá, né? E aí a gente fez esse prospecto da TV Filme e lançou no mercado americano. E aí lançamos o IPO, foi em julho de julho de 1996. Né? A ideia nossa era lançar 25% das ações da empresa na Nasdaq a um preço inicial de $10 por ação. Né? Então, nós estávamos falando aí de 25 milhões de dólares, que foi o IPO. E foi um super sucesso, cara. Apesar do desafio, né, as empresas investidores americanos investirem numa empresa brasileira, de Brasília, com operações no Brasil. Nós fizemos um roadshow de praticamente 40 dias, 40 dias dentro de um avião, cara. A gente viajou, a gente fez basicamente, em 40 dias, umas 26 cidades americanas. Fizemos Londres, fizemos Amsterdã, fizemos um pouco de roadshow em São Paulo, mas a grande maioria do roadshow foi nos Estados Unidos. Né? Rodamos em 40 dias 26 cidades nos Estados Unidos. E aí fizemos o IPO. E aí foi um super sucesso. Um negócio interessante que eu queria mencionar é que, neste momento, também houve outra coisa muito interessante. Né? A gente falou da indicação da Abril para o nosso diretor financeiro. Quando a gente abriu o capital, foi abrir o capital na Nasdaq, né? Uma das coisas que a Warburg Pincus falou é a seguinte, cara, vocês vão passar a ser uma empresa listada na Bolsa, tem relação com investidores, tem relação com os bancos de investimento, tem um monte de relatórios americanos, tem um monte de compliance.
eu acho que é super interessante vocês trazerem para a empresa alguém com experiência no mercado financeiro americano. E a gente falou, legal, vamos sim, a gente topa. E aí a gente pediu ao Warburg Pincus para nos indicar uma pessoa e contratamos um CFO em Nova York que se mudou para o Brasil, né? Saiu de Nova York, veio para o Brasil morar com a gente aqui em Brasília e foi o nosso CFO durante muitos anos. Um cara chamado, apesar de ser americano, ele chama de Álvaro Aguirre. Porque ele era filho de ele era filho de colombianos, né? Já morava em Nova York há muitos anos e era um cara do mercado financeiro. E a gente trouxe esse cara de Nova York para ser o nosso CFO. E ele ficou aqui como nosso CFO durante muitos anos, um cara que conhecia muito da relação com o mercado, com os investidores, né? Quando nós fizemos o IPO, Henrique, a gente precisou dar uma reestruturada muito grande na nossa empresa. Primeiro porque no Brasil a gente usava uma contabilidade padrão brasileiro. E lá nos Estados Unidos eles usam outro padrão de contabilidade que é o US-GAAP. E a gente teve que adaptar toda a nossa estrutura contábil. A gente tinha um escritório de contabilidade para aprender a fazer relatórios em US-GAAP, porque todos os relatórios americanos que eram registrados na SEC americana, na SEC americana, tinham que ser registrados com padrão contábil americano. Então, nós tínhamos 2 departamentos contábeis, praticamente. Um de contabilidade brasileira, para atender o fisco brasileiro, e uma de contabilidade americana, para atender a SEC americana. Então, isso criou não vou mentir para você não, isso criou um overhead operacional grande. O nosso custo operacional foi lá para cima, porque a gente teve que ter uma área de relação com o mercado, relação com o investidor, e relação com a SEC, né? Os relatórios... Se for pensar na complexidade contábil de vocês, mesmo olhando só para o Brasil, era grande, porque você tinha time gigante, né? Só de fiscal, da parte fiscal e da parte trabalhista era muito trabalho. Na época, a gente contratou a Ernst Young para fazer a auditoria da empresa, mas, novamente, foi um momento de muito crescimento. A gente era mais conhecido no mercado financeiro internacional do que no Brasil, né? E ficamos conhecidos como a primeira empresa brasileira da área privada que fez um IPO na Nasdaq, né? E foi um negócio de sucesso fantástico. Captamos 25 milhões de dólares na época, né, para a empresa. Continuamos a crescer muito rapidamente. Olha que história interessante, né? A gente, quando pegou 1,5 milhão, 3 milhões com Abril, a gente achou que era muito. E depois a gente fez um IPO, captamos 25 para crescer para mais 27 cidades, né? Isso é um negócio muito bacana. Mas uma coisa também muito legal, eu acho que mais do que o capital, foi o aprendizado que a gente teve de como é importante você ter sócios e parceiros em que você confia, sócios investidores estratégicos que adicionam e agregam um valor imenso para a sua empresa. Cara, a gente não tinha noção de como isso é importante. E isso foi uma coisa que muitos anos depois eu quis trazer para o mercado brasileiro, porque o brasileiro ele é muito trabalhador, muito inovador, muito criativo, mas ele tem aquela visão de que, cara, eu sei fazer sozinho, eu consigo fazer sozinho, eu sei de tudo, eu sou o dono da minha empresa, né? E, cara, quando a gente fez a associação com a Abril, quando a gente fez com o Warburg Pincus, a gente abriu a nossa visão de perceber o quanto a gente não conhecia, o quanto os parceiros podiam agregar valor para a gente, o quanto a gente podia agregar de crescimento se a gente confiasse nos nossos parceiros, que foi o que a gente fez, né? Então, assim, a gente tinha uma interação super aberta com os nossos... O Warburg Pincus, que era o nosso sócio americano, nosso fundo investidor, Abril, e era muito transparente, eles ajudavam pra caramba, e a gente começou a crescer muito em função disso. A gente era jogo aberto com eles o tempo inteiro. E aí, uma coisa... Quando você comenta isso, me traz aqui 2 insights. Um é como se tu estivesse acessando outros universos de informação que antes você não tinha acesso, né? Então, tipo assim, se você fosse fazer um IPO na Nasdaq sozinho, primeiro que você nem sabia que bicho era aquele, né? Tipo assim, não existia no teu universo, no universo que você estava posto, não existia essa opção. Essa opção não era uma opção, né? Então, a partir desse parceiro, ele te abriu esse novo universo, que é, cara, é possível fazer um IPO aqui é mais fácil, documentação mais simples, pode ser uma empresa menor. Então, isso muito, muito massa, e eu acho incrível esse movimento da parceria, que realmente é muito complementar e vem trazendo outros universos, né, nessa visão.
E um outro ponto que é muito crítico, cara, e que às vezes a galera não entende, é essa posição de parceria de investidor e empreendedor, né? Então, é uma sociedade, é uma relação de longo prazo, né? E às vezes tem empreendedores que acham que a posição do investidor é uma posição de cobrança, que vai ficar só ali enchendo o teu saco e cadê meu dinheiro? E você não está fazendo render meu dinheiro e tal. E isso aconteceu, né? De verdade, isso aconteceu. Tem alguns tipos de investidores que vinham com esse perfil, mas o que a gente vem observando, né, do mercado de investimento, e você teve a felicidade de ter bons investidores, né? De que quando você consegue encontrar e você escolhe os seus investidores, cara, são parcerias incríveis e que são ganha, ganha, ganha mesmo. Todo mundo olhando para frente, todo mundo olhando para o sucesso, todo mundo trabalhando para que esse sucesso aconteça. Isso é muito legal, cara. Assim, essa visão é muito importante para o empreendedor, viu, Henrique? Porque, cara, uma história que você mesmo, Henrique, conta, eu sei, todo mundo aí da Cotidiano conta, e eu sou um depoimento vivo de que isso é verdade, cara. O investidor, ele investe no management, no time, né? Não é só na ideia. Então, tem que ter o time que você acredita. E o investidor, ele tem a visão de que ele quer o melhor para a empresa, ele quer o crescimento da empresa. Então, ele tem que ter certeza que o time está empenhado em abraçar a causa da empresa, né? Então, você tem que ter essa mesma reciprocidade como management, né? Como executivo, de dar essa força para o investidor e dar esse voto de confiança. Cara, esses caras estão investindo aqui porque eles confiam em mim, eu tenho que confiar neles também e a gente tem que crescer. Então, quando essa sinergia existe, essa confiança irrestrita existe, cara, o resultado é só o sucesso. Porque, como você falou, o que não pode é você ficar nesse pensamento de que o investidor ele só quer o dinheiro do retorno, ele só quer cobrar. Não, cara, não é isso. O investidor quer o crescimento do negócio e retorno para todo mundo, retorno para a sociedade, retorno para os acionistas. Então, tem que ter uma situação ganha-ganha. Por isso que eu digo, e você sabe disso, eu sou testemunha viva de que o investidor quer um management, quer um time de altíssimo nível, cara. Aquele time que age e que confia, né? Total. Então, isso é muito importante. Tem duas coisas que eu queria falar, Henrique, que assim, primeiro teve um negócio na época que a gente fez um IPO que foi muito bacana. Nós somos provavelmente a primeira empresa a criar no Brasil um plano de stock option. E nós criamos um plano de stock option dando opções de ações na Nasdaq para os nossos executivos aqui em Brasília. Cara, numa época que o brasileiro não sabia nem o que era comprar ações no mercado financeiro, e a gente criou essa inovação. Eu não vou mentir para você, para muitos dos nossos executivos, eles nem na época entendiam muito bem o que era o significado disso. Mas nós reservamos quase 10% das ações da empresa para fazer o plano de stock option e distribuir para os investidores. Desculpa, distribuir para os executivos. Né? Isso foi muito bacana. 10%, 10 milhões de dólares na época. Exatamente. Não, 10% da empresa, a empresa já estava valorizada a isso, mas basicamente isso. Uhum. E aí uma coisa muito importante também, que eu comentei no início do nosso bate-papo, né? As pessoas perguntam assim, pô, mano, como é trabalhar numa empresa de alto crescimento, né? Eu fui eleito CEO, Carlos, que era meu irmão, Carlos André, COO, né? Como é que é trabalhar com o irmão, né? Normalmente os irmãos têm muito conflito e tal. Cara, como é que você conseguiu trabalhar mais de 10 anos com seu irmão fazendo a empresa crescer? E o que eu digo, cara, primeiro eu vou aqui passar a cabeça. Meu irmão é um cara fantástico, fantástico, nota 10. E eu digo que, como CEO, ele talvez tenha contribuído para a empresa até muito mais do que eu, porque ele era o cara que segurava a operação. Né? Ele tinha toda a operação, o cara imagina, a operação em 12... Batedor de bumbo ali. Tocando 12... Sinistro. Essa é uma pergunta que eu estava para te fazer mesmo, que é como que vocês conseguiram suportar esse crescimento tão acelerado no início, sustentar uma cultura que fizesse sentido, com essa cabeça de cuidar das pessoas, que eu sei que você tem, e tanto que vocês trouxeram depois um plano de stock option. Então, tipo assim, uma operação crescendo desse jeito, questão de pessoa, como é que vocês conseguiram, né? Então, eu acho que um pouco da resposta está aí. Cara, eu vou dizer, não tem outra solução, e eu não vou dizer isso como clichê aqui, não. É time, são as pessoas. Eu lembro, Henrique, eu vou contar uma história para você. Eu lembro que eu fiz uma reunião
quando a gente estava fechando um acordo de investimento com o Warburg Pincus, em São Paulo, numa sala de reunião do Grupo Abril, lá em São Paulo, né? E a gente fez uma reunião e o pessoal da Warburg Pincus queria que a gente fizesse uma apresentação, eu e o Carlos, de como a gente... É exatamente a pergunta que você me fez. Fala assim, cara, tá bom, a gente vai botar dinheiro na sua empresa, como é que você vai crescer? Como é que você vai dar conta para administrar esse crescimento todo que você está dizendo que vai fazer? Eu nunca esqueci da resposta que a gente deu, cara. A gente falou assim, não, tecnologia está aí para isso. Nós vamos implantar um monte de coisa de tecnologia, um monte de regra de tecnologia, um monte de controle, porque tem portal disso, tem portal daquilo, e tem os KPIs, e tem o monitoramento remoto, e a gente vai monitorar todas as operações e resultado. E a gente falou em tecnologia, em processo. E no final, quando a gente terminou de falar isso, eles viraram para a gente e falaram assim, cara, não é nada disso. Cadê as pessoas? Você esqueceu de falar das pessoas. Não adianta você botar processo, tecnologia. Se você não tiver gente boa, você não vai para canto nenhum. E eu lembro que foi uma lição para mim. Né? Falei assim, caramba, é mesmo. O que adianta ter esses processos todos? E aí eu percebi a importância ainda mais de ter as pessoas. A gente começou a falar assim, cara, é isso mesmo. Olha que lição que eu tive. É lindo, né, velho? É lindo demais isso, bicho. É isso. Aí A gente tem que ter outros olhares. Então, cara, a gente falou assim, é mesmo, a gente precisa encontrar gente boa. E aí foi quando a gente começou a focar em trazer as pessoas que a gente confiava, né? E delegar, e respeitar. Né? E dizer assim, cara, vai lá, eu confio em você e você vai fazer o melhor possível e a gente vai crescer. Então, assim, eu vou abrir um parênteses aqui, Henrique, para falar de um livro que eu li, que tem muito a ver com isso que eu estou dizendo aqui. O livro chama-se The Economics of Trust. A economia da confiança. Né? Esse livro é muito interessante, ele faz uma análise de várias empresas no mundo e ele faz a seguinte pergunta, por que tem empresa grande, milionária, tem dinheiro pra caramba e tem tecnologia e vai à falência? Por que tem empresa pequenininha, fundo de quintal, sai da garagem, os caras são um sucesso? E ele faz esse estudo e no final ele conclui que é gente, é time, é management, é quando as pessoas confiam uns nos outros e dizem, cara, eu confio em você, vamos em frente, né? E o segredo está nisso, em você conseguir criar uma cultura de organização em que as pessoas confiam uns nos outros. Eu costumo dizer que quando as empresas são pequenas, é fácil você se entender. Quando as empresas crescem, né, você começa a ter o quê? Divisão de hierarquia. Porque quando a empresa é pequena, todo mundo é igual. Quando a empresa cresce, você começa a ter o gerente, o supervisor, daqui a pouco você tem o diretor. Aí as pessoas começam a se sentir importantes e os egos vão inflando o espírito das pessoas. E aí você começa a ter o quê? Competição interna. Aí a empresa esquece que o mais importante é competir no mercado, elas vão competir uns com os outros, cada um quer ter a bandeira do projeto. Isso é o que mata as empresas, porque as pessoas acabam se autodestruindo e destruindo a cultura da empresa. Então, eu digo, cara, foque na cultura, foque nas pessoas e na confiança. A gente chama isso aí de corporate games. Exatamente, exatamente. E aí tem um negócio que eu ia te falar, que é a história com o teu irmão, cara, com o Carlos André. Porque o Carlos foi uma pessoa fantástica, né? Segurou a barra da operação. Era um cara que conhecia muito mais a operação do que eu, porque eu me considerava um cara estrategista, de visão e tal. Mas o Carlos conhecia a operação e tocava com uma habilidade fantástica. E quando as pessoas me perguntam assim, mano, mas cara, como é administrar uma empresa com um irmão quando vocês têm opiniões diferentes? E quem conhece meu irmão sabe, ele tem um estilo, eu tenho o meu, nós somos diferentes. Né? Mas eu vou dizer qual é o segredo, Henrique. O segredo, cara, é isso que eu falei. É número 1, respeito, e número 2, confiança. Isso é muito importante. Eu vou dizer uma coisa, o Carlos era o COO, tá? E eu lembro de reuniões em que eu entrava na reunião com o Carlos André, que é meu irmão, para discutir temas extremamente importantes, decisões extremamente importantes sobre a empresa, sobre o futuro da empresa. E aí a gente precisava tomar uma decisão, e eu era o CEO, e eu dava a minha opinião. E o Carlos André, que era o COO, dava a opinião dele completamente contrária à minha. Ele falava para mim assim, não, irmão, eu acho que você está errado, eu acho que a gente tem que fazer B. E eu falava assim, Carlos, mas eu acho que a gente tem que fazer A. E ele justificava e falava, eu acho que a gente tem que fazer B por causa disso, 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 disso.
E aí a minha decisão, né, porque no final alguém tem que tomar uma decisão, Henrique. E aí a minha decisão é o seguinte, Carlos, é o seguinte, cara, você é o CEO. E se você está nessa cadeira, independente de ser meu irmão, é porque eu confio em você. E se eu confio em você, eu estou do teu lado. A decisão é sua. Porque essa decisão é uma decisão de cunho operacional. E eu não vou passar por cima de você. E na hora que você tomar a decisão, eu poderia ter tomado a decisão diferente. Mas você é o cara que está na posição de tomar a decisão. E na hora que a gente tomar essa decisão, a sua decisão possa ser a minha. Vamos que nós estamos juntos. E a gente tomava a decisão e o meu papel era apoiar a decisão dele. Para todo mundo. E aí a decisão era uma... Então, as diferenças de opiniões, as divergências existem, mas no fundo, cara, é preciso respeitar a cadeira de cada um e a competência de cada um. Quando você contrata um cara para ser um COO, quando você contrata um cara para ser um CFO, se você não concordar com ele, você pode até demitir ele. Se você não concordar com ele, você pode até pedir para arrumar outro. Mas enquanto ele está na cadeira que ele está, é porque você confia nele. E você precisa dar autonomia para ele, dar liberdade para ele, e você precisa, como líder, demonstrar essa confiança. Não pode ser só na boca. Você precisa demonstrar que você confia nele, mesmo que a sua opinião seja diferente. E esse foi o sucesso, foi a razão do nosso sucesso. Confiança, né, e respeito. Fala, cara, vamos junto. É isso aí. Você é o cara que está nessa cadeira aí e o meu papel como CEO é te dar apoio. E com certeza eu adicionaria aí no segredo desse sucesso a complementariedade, cara. Porque assim, justamente porque vocês eram diferentes, tinham visões diferentes, eles conseguiam co-criar juntos, eles conseguiam atuar na excelência, na posição de cada um. Então, puta, o trabalho dele foi incrível, ele conseguiu coordenar o time, fazer a operação acontecer, mas estrategicamente, cara, vocês viveram uma jornada que sem um bom CEO, sem um bom estrategista, nunca teria acontecido, né? Então, tipo, temos que olhar os dois lados, né? É verdade, é verdade. Não, e é isso. Né? E quando a gente fala que um time é muito pequeno, e assim, meu, enrolei o paraquedas aqui pra tu pular, tu bota nas costas e pula, negão. É assim. Não, e muitas ideias que tinham visão estratégica que eu tive que tomar, cara, a gente vai fazer, olha, lançamento de primeiro sistema de internet em banda larga do Brasil, ninguém sabia o que era cable modem, na época que internet era internet de escada, a gente lançou em Brasília, muito antes da NET ter internet, TV a cabo, ter internet, a gente lançou em Brasília o Link Express, ganhou um prêmio de solução mais inovadora do Brasil, foi o primeiro sistema de banda larga internet do Brasil, foi aqui em Brasília, o Link Express, né? E aí, cara, eu queria até, Henrique, fazer um comentário aqui muito bacana, porque a gente, como você falou, o resultado do sucesso foi um time fantástico. Uma empresa que surgiu em Brasília, cara, tem um monte de gente aqui em Brasília que são os heróis dessa história toda, né? Como eu te falei do Geraldo, que está aí no Brasília Shopping, mas um cara que você conhece, que foi chave nesse processo, é o Alessandro Machado, lá da Cedro. Você conhece o Alessandro? O Alessandro, trabalhamos juntos na TV Filme, conhece a história da TV Filme, fez parte dessa história. E ele foi um dos caras que é responsável pelo lançamento do Link Express com a gente. Então, ele conhece bem essa história. Ele é um dos heróis aí dessa história. A gente gosta muito do Alessandro, tem uma parceria bem boa com ele, com a Cedro. Estamos negociando uma rodada de investimento de uma dessas empresas agora com eles. Legal. Eu também conheci o Geraldo, cara. A gente rodou um treinamento para o time de gestão lá do Grupo Paulo Otávio e ele estava nesse treinamento. Legal, legal. O Geraldo fez parte da nossa história também. Então tem muita gente boa aqui em Brasília que fez parte dessa história. Pô, mas massa assim, demais. Importante dizer que a gente cresceu muito rápido, né? Conseguir controlar esse crescimento não foi fácil. Eu viajava muito para as operações para acompanhar desenvolvimento, crescimento e tal, né? Cada vez mais a gente aprimorava o modelo de operação e o modelo financeiro, né? Fazer essa gestão não era fácil, mas a nossa relação com os nossos sócios investidores sempre foi fantástica, cara. Tanto é que, como eu te falei, eu sempre fui um fã de ajudar as startups a trazer investimentos para o Brasil. Inclusive, durante muitos anos, eu fiz muitas palestras, até fora do Brasil,
A gente era muito chamado para palestras internacionais nos fóruns de investimento para falar sobre o case da TV Filme aqui no Brasil, né? Então, eu convidava sempre muitos investidores para investir nas startups do Brasil. E, obviamente, você tem casos de sucesso e casos de não tão sucesso. Mas é importante dizer que, como toda empresa, cara, o mundo não são só flores, não. A gente também passou por momentos muito difíceis, né? E tiveram crises bravas aí depois, crises internacionais aí, como a gente passou pelo meio do furacão da quebra das .coms nos anos 2000, né? Início do ano 2000, e foi uma outra história de relação muito grande. Você comentou comigo que vocês fizeram uma... Só para fazer um parênteses, a gente está já caminhando para o fechamento, mas vamos fechar mais uns 10 minutinhos aqui, para mim tá tranquilo, pode ser? Claro, tá tranquilo. Legal. Você comentou comigo que vocês fizeram uma captação depois do IPO também lá fora, e que vocês captaram em dólar, e depois teve uma mudança muito grande. Acho que... fala um pouco sobre esse processo de vocês, da bolha do .com, e também dessa dívida que vocês adquiriram lá fora. Legal. Esse é um ponto bem importante. Em 1997, um ano praticamente depois do IPO, a gente estava crescendo muito rápido. E para você ver como as coisas são, a gente achou que 25 milhões de dólares não ia ser suficiente. Mudou, né, agora, né? Mudou, cara, é impressionante, né? A gente acha que... Mas a gente tinha muita humildade, mas falou assim, cara, a gente precisa de mais capital para crescer. E aí a gente não queria emitir mais ações, e a gente falou assim, vamos ao mercado financeiro captar papéis de dívida, né? E aí captar dívida nos bancos brasileiros era impossível, praticamente, inclusive ainda até hoje no Brasil. E aí, como a gente era uma empresa americana, a gente podia ter acesso aos bancos americanos. Então, a gente voltou para os Estados Unidos e aí a gente foi na SEC e fez um registro de emissão de papéis de dívida. Assim como os governos, o Banco Central, as empresas também emitem papéis de dívida para vender, né? E a gente resolveu emitir papéis de dívida. E a gente criou um processo de emitir o que eles chamam de Unsecured Senior Notes, que são notas senior sem garantias. E a gente queria inicialmente captar 125 milhões de dólares no mercado americano. Fizemos um novo planejamento de crescimento e no final houve um oversubscription. Na verdade, antes de você lançar os papéis, você já faz uma análise de sensibilidade, um termômetro de mercado, conversa com os bancos, com os acionistas, com os investidores. E a gente viu que tinha demanda para investir no Brasil. O Brasil estava crescendo na época, né? Lembra que em 96 foi o Plano Real. A inflação saiu de 1000% para 3%, né? Acho que 3%, 4% ao mês. Então, assim, o Brasil começou a crescer, era aquela época de investimentos, de privatizações. Então, todo mundo, os investidores internacionais, olhando para os mercados emergentes e querendo crescer, querendo investir no Brasil. A gente foi lá fora e falou assim, vamos captar, então, 140 milhões. Em 6 meses, a gente montou uma estrutura, fez o registro na SEC dessa emissão dos papéis, e captamos 140 milhões de dólares com os bancos de investimento internacional. E, cara, depois de 6 meses, a gente trouxe para o Brasil 140 milhões de dólares e a gente botou no banco. Ou seja, em 2 anos, a empresa captou no mercado financeiro com investidores internacionais 170 milhões, 165 milhões de dólares. E aí, Henrique, foi um negócio muito bacana, mas é importante dizer, foi um dos maiores erros que eu cometi na minha vida. Por quê? Porque, na verdade, era muito dinheiro, muito capital, que a gente não conseguia utilizar. A gente achou que a gente ia crescer muito. E, claro, se tivessem todos os planos ocorrido como a gente pensava, eu acho que a gente teria feito uso desse capital. Mas o que acontece? Quando a gente começou a usar esse capital para expandir, né, a gente captou esse dinheiro no final de 1997. Qual que era o juro? 12% ao ano. 12,78% ao ano. Tá? E olha só, 140 milhões de dólares sem garantias. 0 de garantia para os bancos. Tá? E é um negócio impensado, né, na época. E aí a gente começou a crescer, mas em 1999 as cartas começaram a virar o jogo. Em 1998, a Ásia tem uma crise grande nas bolsas da Ásia, a bolsa da Ásia quebra. Em 1999, a Rússia decreta moratória internacional
o Banco Central da Rússia. E aí todos os investidores americanos falaram assim, os mercados emergentes vão quebrar. De fato, logo depois começou a Argentina, entrou em moratório, enfim. Mas aí eles começaram a tirar dinheiro dos países emergentes, inclusive o Brasil. O Brasil teve uma evasão de capital internacional, os investidores internacionais, em final de 99, começaram a fugir do Brasil, assim, que nem doido. E aí o Banco Central do Brasil resolveu tomar uma decisão, assim, maluca. Provocar uma max desvalorização do real na época. O real estava mais ou menos 1,1 para $1. E aí, cara, eu acordei numa segunda-feira, o dólar valia R$2. Imagina, uma empresa que tinha 140 milhões de dólares em dívida, em papéis americanos com os bancos internacionais, isso representava mais ou menos 150 milhões de reais. Eu acordei numa segunda-feira, a empresa estava devendo 300 milhões de reais. Né? Com uma previsão de fluxo de caixa para pagar 150. Então, a gente tinha uma previsão que era apertada já, né? Porque a crise já vinha assolando o Brasil. A gente falou, cara, como é que a gente vai pagar essa dívida aqui? A gente vai ter que correr. E aí, a gente acordou numa segunda-feira, a empresa estava devendo 300 milhões de reais, que era o que a gente tinha que gerar de receita brasileira para pagar uma dívida em dólar, que era de 140 milhões. Então, eu tive uma experiência, guardando as proporções parecidas. Então, eu captei também nos Estados Unidos, o dólar era 1,70, e aí, na época, não entendia muito bem, porque as taxas lá eram daquele jeito, a galera podia trazer o dinheiro para cá e ter taxa muito maior e tal. E me questionando desse lugar, né, da ignorância mesmo ali, de quem não entende do capital, dessa lógica do capital, né, desse movimento todo. E quando vim para o movimento de ter que quitar essa dívida, já estava mais de R$3 também o dólar. E aí, tipo, também... Aí eu falei, agora eu entendi. Tipo assim... É isso mesmo, é isso mesmo. E eu falo que foi um dos maiores erros, mas assim, falo não tão crítico assim, porque na verdade era uma captação planejada, a gente realmente queria crescer. Mas enfim, o Brasil não respondeu, os mercados não responderam. E aí a estrutura de geração de caixa da empresa, ela não suportava uma dívida de 300 milhões, né? A gente não conseguia, pagava 20 milhões de dólares de juro praticamente. Então, o que aconteceu? A gente, no início dos anos... E aí teve mais, né? No início dos anos 2000, começou a quebra das .coms nos Estados Unidos. As ações na Nasdaq começaram a cair. Todas as empresas de tecnologia começaram a ter problemas financeiros. E aí a gente resolveu fazer um processo de swap de dívida por equity. E a gente voltou ao mercado financeiro e fez um processo de swap de dívida por equity. A gente trocou 110 milhões de dólares por ações. Então, a dívida diminuiu de 140 milhões para 30 milhões de dólares e a gente emitiu ações em 110 milhões de dólares em ações e negociou com os bancos receberem ações. E aí, eu sei que o nosso tempo está curto, as dificuldades do mercado financeiro continuaram a ocorrer, e aí, uns 3 anos depois, a empresa acabou tendo que fazer um processo de reestruturação financeira e recuperação nos Estados Unidos, que é o processo muito conhecido nos Estados Unidos como Chapter 11. Então, eu diria que é uma história assim, muito bacana, que não tem só vitórias e glórias, tem seus desafios também. Mas o que eu posso dizer, cara, é que assim, o que é fantástico é essa experiência de ter passado por todos os processos, desde você negociar com investidores internacionais e nacionais, tratar com o mercado financeiro, tratar com a SEC, fazer IPO nos Estados Unidos, negociar com os bancos internacionais, com os fundos de investimento internacional, assessoria jurídica americana, assessoria jurídica no Brasil. E depois também a experiência de passar pelos processos de reestruturação, que são muito dolorosos, né? Você renegociar dívida com os bancos internacionais. Mas isso dá uma experiência muito bacana, cara, uma experiência muito rica, muito valiosa, uma experiência que eu diria que é para compartilhar mesmo, para ajudar as empresas a seguirem um caminho de sucesso. Então é isso aí, é muito bacana. Eu para finalizar, cara, assim, sou grato a todo o time que a gente tinha na época, né?
principalmente o meu irmão, Carlos, que foi peça fundamental nesse processo todo. Sem ele, eu não teria conseguido. Primeiro é o nosso pai, né? Que era o José Lins, que criou a ideia. Meu irmão, que lutou comigo, viveu comigo essa história toda, e que sem ele a gente não teria conseguido alcançar essa vitória. E ao time todo que participou, cara. Aqui de Brasília eu posso nomear assim, o Geraldo, o Alessandro Machado, que você conhece, o Ari, o Adriano Barbosa, o Gilberto Azevedo. São pessoas que ainda estão em Brasília até hoje, né? Dilton Caldas, Jefferson, Rossini, que está aqui em Brasília também até hoje, que era o nosso cara de TI, está em Brasília até hoje também. Né? Ademar, que está em Brasília também até hoje. Então tem um time Ari, que é um time fantástico ainda aqui em Brasília, que está aí espalhado pelas empresas e que fez parte dessa história, conhece bem aí o que a gente viveu. Que massa, cara. Eu quero dizer para ti, assim, que muito grato mesmo, de verdade, assim, de estar te ouvindo. Já tinha ouvido tua história e ouvindo de novo, tipo, meu Deus, tem 1 bilhão de histórias, né, para dar um deep aí. Eu quero aproveitar para deixar um segundo convite, cara. O Saulo, que é nosso advogado, ele começou ontem a conduzir algumas conversas com um foco mais jurídico, de entender os processos e tudo mais. E já troquei uma mensagem aqui com ele. Ele falou que vai ser um mega prazer falar contigo sobre essa experiência. Então, se tu tiver disponibilidade, cara, a gente vai marcar uma outra agenda para a gente dar um deep com esse olhar mais da parte jurídica mesmo, da parte burocrática, menos divertida do processo, né? Para algumas pessoas, né? Tem outras pessoas que acham mais divertida, né? Mas massa demais, cara. Cara, eu anotei algumas coisas aqui, e aí você falou o seguinte, cara, assim, o nosso segredo foi respeito e confiança. Eu adicionei algumas coisas, e aí eu queria que tu entendesse se é isso mesmo. Que eu botei respeito e confiança, eu percebo em ti, cara, muita gratidão mesmo, em todos os processos que você traz. E outra coisa, organização e planejamento, pelo que você descreve, em cada passo, vocês estavam conscientes do passo, vocês conseguiam entender o próximo desafio, traçavam, planejavam, né, captavam de acordo com aquilo. Eu sei que o último não foi todo sucesso como se imaginou, mas foi planejado. Então, o que sai do controle, sai do controle. Sangue no olho, ou seja, não vai ter nada que vai parar esse time. E muito, 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 muito trabalho. Então, assim, eu acho que eu acho que teve algumas coisas aí, né, nessa receita. Henrique, tem uma coisa também que eu queria assim, rapidamente mencionar, cara, que eu acho que é importante. A gente cresceu muito rapidamente a partir do momento que a gente conseguiu um sócio investidor. Porém, é importante lembrar o trabalho de base que foi criado durante mais de 3 anos, né? Porque quando a empresa começou, até a gente conseguir o primeiro investidor e tal, levou 3 anos e a gente ralou muito. E eu hoje vejo empresários de startups, eles começam a empresa, que ela tem uma ideia bacana e eles querem que em 6 meses a empresa esteja faturando US$ 10 milhões e que o CEO esteja ganhando mais US$ 1 milhão, né? E que às vezes eu sinto um pouco que alguns empresários colocam a meta financeira e de riqueza da empresa na frente da meta das conquistas mais importantes, que é como a gente se torna uma empresa de verdade, com um time de management que faz algo com propósito e que esse propósito se reverte em resultado para os acionistas, né? Então, assim, deixo essa mensagem para os empresários novos e startups que não coloquem o mais importante da sua empresa, que é o propósito e o retorno para os acionistas, né? Não coloque isso atrás do resultado financeiro. Porque hoje em dia tem muita gente, cara, eu quero fazer meu 1 milhão logo, eu quero ganhar 1 milhão, e não é isso. A empresa tem que ter propósito, tem que valorizar os acionistas, tem que valorizar o cara que investiu lá e confiou em você, teu sócio, teu parceiro, teu investidor, né? E tem que, acima de tudo, entender que isso é uma missão e que o resultado financeiro vem como consequência, vem depois, não antes disso, né? Isso é muito importante. Show, irmão. Obrigado mais uma vez, cara, assim, arrepiado aqui com o nosso papo.
Caramba, vontade de continuar mais umas 3 horas, mas vamos tentar segurar o nosso prazo aqui. Vamos ter Legal. oportunidade de falar de novo. De verdade, obrigado mesmo, velho. Obrigado pelo Super prazer. fazer parte, por ter construído essa história, por trazer tantos aprendizados aí pra gente. E, pô, acho que é isso. Ficar aberto aí para tu dar suas últimas palavras também. Super prazer. Quero agradecer a todo mundo que assistiu aí com a gente. É muito legal aí compartilhar essa história com vocês. Quero agradecer a você, Henrique, ao Cotidiano, a todo mundo aí que fez esse convite para a gente participar desse bate-papo. Fantástico o trabalho aí que a Cotidiano vem fazendo. E pode falar para o Saulo lá, para o pessoal da assessoria jurídica, que eu estou à disposição, ou quem precisar de informação, estou à disposição. Doido, maravilha. Só deixar os últimos avisos aí, que a gente está fazendo uns painéis também na sexta-feira com os VCs. Estamos aí com inscrições abertas para os nossos programas de aceleração e para aceleração no nosso site, cotidiano.com.br. E estamos fazendo esse trabalho incrível mesmo de buscar e apoiar o empreendedor nesse desenvolvimento. Então, por isso, esses movimentos de trazer essas histórias, de compartilhar essas histórias e de poder encurtar um pouco, né, os aprendizados dolorosos que tu teve, que eu tive, que outros empreendedores tiveram, e de agilizar, acelerar o processo de aprendizagem e construção dessas empresas que estão aí com a gente. Obrigado, meu querido. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí. Vamos nessa. Até a próxima quarta-feira. Um abraço, galera. Valeu, irmão. Valeu, Henrique. Obrigado, gente. Valeu, Edu. Obrigado, um abraço. Tchau.